Hoje nós vamos falar sobre um tema fascinante e de extrema importância para o desenvolvimento educacional, que é o papel transformador do psicólogo nos ambientes de ensino. Você já parou para pensar como a presença de um psicólogo pode transformar completamente a dinâmica de uma escola ou universidade? A atuação desse profissional vai muito além de apenas atender alunos com dificuldades, porque ela permeia todo o sistema, todo o ecossistema educacional. E na educação básica, o psicólogo ele trabalha diretamente com crianças e adolescentes em formação, auxiliando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais fundamentais para a vida. Como diria Vygotsky, um aprendizado adequado, adequadamente organizado, resulta em desenvolvimento mental. E o psicólogo escolar, nesse sentido, identifica dificuldades de aprendizagem precocemente, orienta professores sobre estratégias pedagógicas personalizadas e apoia famílias no processo educativo dos seus filhos. Então é um verdadeiro arquiteto de pontes entre todos os envolvidos no processo educacional. Já no ensino superior, o foco se amplia. O psicólogo atua na orientação vocacional, no manejo do estresse acadêmico e na preparação para o mercado de trabalho. E ele cria espaços de acolhimento e escuta que são essenciais para a saúde mental dos universitários. Em ambos os contextos, esse profissional é fundamental na mediação de conflitos, transformando desafios em oportunidades de crescimento. E imagine nesse aspecto um jardineiro que não cuida apenas das plantas, mas também prepara o solo e cria as condições ideais para que cada um floresça em seu próprio ritmo. Então, descobrir o papel do psicólogo na formação é compreender que ambientes educacionais saudáveis não acontecem por acaso, eles são construídos com intencionalidade, conhecimento técnico e muito cuidado humano. Bem, pessoal, aqui nós vamos explorar o papel fundamental do psicólogo na educação básica. O psicólogo educacional ele atua como um verdadeiro catalisador do desenvolvimento integral dos estudantes, trabalhando simultaneamente com aspectos cognitivos e socioemocionais. Aqui eu quero que você imagine uma orquestra onde cada instrumento representa uma habilidade diferente e nesse sentido, nesse contexto, o psicólogo é quem ajuda a harmonizar todos esses elementos para que a música do aprendizado flua naturalmente. Na prática, esse profissional não trabalha isoladamente. Ele integra uma comunidade educacional completa, estabelecendo pontes entre alunos, pais, professores e equipe administrativa. Como sempre dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então pense nesse psicólogo como um jardineiro que não apenas cuida da sua planta individualmente, mas também se preocupa com o ecossistema inteiro. Um dos desafios mais significativos nas escolas é a gestão de conflitos. O psicólogo implementa estratégias dialógicas que transformam problemas em oportunidades de crescimento. Quando duas crianças, por exemplo, discutem na sala de aula, o psicólogo não busca apenas resolver aquela situação específica, mas utiliza o momento para desenvolver habilidades de comunicação, empatia e resolução de problemas que servirão para toda a vida. Howard Gardner, em sua teoria das inteligências múltiplas, nos lembra que cada criança possui um conjunto único de talentos e habilidades. E nesse sentido, o psicólogo, na educação básica, ajuda a identificar e nutrir essas diferentes inteligências, garantindo que nenhum potencial fique adormecido. Então, a presença desse profissional representa um compromisso da escola com uma educação verdadeiramente humanizada e integral, onde o bem-estar emocional é tão valorizado quanto o desempenho acadêmico. É como construir uma casa com fundações sólidas, onde o desenvolvimento cognitivo se sustenta melhor quando as bases socioemocionais estão bem estabelecidas. É importante que a gente mergulhe nos desafios enfrentados na educação básica. Imagine uma sala de aula como um pequeno universo cheio de potencial, mas também de obstáculos a serem superados. Nesse sentido, o primeiro desafio com o qual nos deparamos é a ausência de psicólogos nas escolas. A Lei nº 13.975 de 2019 reconhece essa necessidade
mas sua implementação tem sido um verdadeiro quebra-cabeça. É como ter um time de futebol sem um treinador, e sabemos que é essencial, mas colocá-lo em campo tem sido complicado. Então pense comigo, quantas situações poderiam ser transformadas com a presença desse profissional? Conflitos entre alunos, dificuldades de aprendizagem, problemas emocionais, tudo isso poderia ser abordado de forma mais eficaz e preventiva. O segundo desafio é a visão limitada sobre o papel do psicólogo, e muitos ainda veem esse profissional apenas como alguém que atende individualmente em um consultório, mas a realidade é muito mais ampla. O psicólogo educacional é como um maestro que harmoniza toda a orquestra escolar. Precisamos superar essa perspectiva clínica individualizada e abraçar uma atuação mais sistêmica. Isso significa trabalhar com toda a comunidade escolar, alunos, professores, famílias e gestores, criando um ambiente propício para o desenvolvimento integral de todos. E por fim, temos o desafio dos recursos limitados. É como tentar preparar um banquete com ingredientes escassos. A falta de estrutura adequada para o atendimento às necessidades dos estudantes sempre tem sido um obstáculo significativo. Mas não podemos deixar que esses desafios nos desanimem, porque cada obstáculo é uma oportunidade de inovação e crescimento. E como diria um pensador, não há saber mais, não há saber mais ou saber menos. Existem saberes que são diferentes. Então, nesse sentido, é com essa mentalidade que devemos enfrentar desafios, buscando soluções criativas e colaborativas. Bem, é importante também a gente explorar o papel social do psicólogo no ensino superior. Esse profissional é como se fosse um arquiteto do desenvolvimento acadêmico e pessoal, construindo pontes entre o conhecimento e o crescimento dos alunos. E na gestão de políticas institucionais, o psicólogo sempre vai ser um verdadeiro estrategista, porque ele contribui para o desenvolvimento da universidade como um todo, ajudando a criar ambientes que nutrem não apenas o intelecto, mas também o bem-estar emocional dos alunos e funcionários. Então, imagine a universidade como um grande jardim. Psicólogo é o jardineiro que não apenas cuida das plantas individuais dos estudantes, mas também analisa e melhora o solo, o clima e os nutrientes necessários para que todo o ecossistema ele venha a florescer. Então, na avaliação de propostas pedagógicas, o psicólogo atua como um detetive do aprendizado. Ele investiga a eficácia das práticas educativas e a satisfação dos alunos, buscando pistas para aprimorar constantemente a experiência acadêmica. Como diria um determinado educador, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua própria construção. Então, nesse contexto, o psicólogo no ensino superior ele personifica essa filosofia, criando condições para que os alunos sejam protagonistas de sua jornada acadêmica. O desenvolvimento do perfil do estudante, o psicólogo, é como se fosse um GPS personalizado. Ele oferece suporte direto, orientando os alunos em sua trajetória pessoal e profissional, ajudando-os a navegar pelos desafios da vida universitária e preparando-os para o mundo além dos muros da academia. Então esse trabalho é multifacetado e quando ele ocorre no ensino superior é fundamental para criar uma experiência universitária holística. Ele não apenas resolve problemas, mas antecipa necessidades, cultiva potenciais e destrói uma comunidade acadêmica e constrói uma comunidade acadêmica mais forte e cada vez mais resiliente. Bem, pessoal, as habilidades socioemocionais são verdadeiros pilares para o desenvolvimento humano integral. Essas competências são como músculos invisíveis que, quando bem exercitados, fortalecem toda a nossa capacidade de interação com o mundo. E é importante aqui a gente começar pelo autoconhecimento, que é a base de todas as outras habilidades. É como ser um explorador do seu próprio universo interior, mapeando emoções e descobrindo potencialidades. E quando o estudante reconhece que está ansioso antes de uma prova, por exemplo, já deu o primeiro passo para lidar com essa emoção de forma construtiva. Então a autorregulação funciona como um termostato emocional e é importante que você imagine
uma criança que ao invés de explodir em raiva quando contrariada, respira fundo e expressa seu contentamento com palavras. Nesse sentido, como diria Daniel Goleman, a inteligência emocional começa com a consciência de si mesmo, mas inclui a autorregulação, a capacidade de controlar impulsos e sentimentos perturbadores. Então, avançando na nossa jornada, nós vamos encontrar a empatia, essa extraordinária capacidade de calçar os sapatos do outro. É como ter uma ponte invisível entre corações e mentes, permitindo compreender perspectivas diferentes da nossa. Nesse aspecto, Carl Rogers nos ensina que quando alguém realmente ouve, sem julgamentos, sem tentar assumir a responsabilidade por você, sem tentar moldá-lo, é muito bom. E essa é a essência da empatia nas relações humanas. Por fim, a comunicação efetiva, completa, esse quarteto de habilidades. Não se trata apenas de falar bem, mas principalmente de escutar com atenção e sempre responder com clareza. É como uma dança onde os parceiros se movem em sinfonia, sempre criando um diálogo genuíno e respeituoso. Então essas 4 habilidades formam um ecossistema bastante independente. Bem, vamos aqui chegar ao final da nossa jornada, mas esse é apenas o começo de uma transformação educacional que podemos construir juntos. Transformar a educação não é apenas uma tarefa individual, mas um compromisso coletivo que envolve cada um de nós, psicólogos, educadores, famílias e toda a sociedade. Psicólogo educacional, nesse contexto, é como um jardineiro que prepara o solo para que as sementes do conhecimento, do desenvolvimento humano possam florescer em ambientes mais acolhedores e sempre cada vez mais humanizados. Um determinado pensador, escritor, ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. E é exatamente isso que nós buscamos, formar cidadãos que sejam capazes de conviver harmoniosamente em uma sociedade cada vez mais complexa. Imagine uma escola onde cada estudante se sente acolhido, verdadeiramente acolhido, onde suas necessidades emocionais são tão valorizadas quanto o seu desempenho acadêmico. Então, esse não é apenas um sonho, é uma possibilidade real quando tratamos de trabalhar nesse propósito juntos. Então, convido a você a compartilhar esse conteúdo com outros educadores, com outras pessoas, para que todos nós possamos fazer diferença no ambiente escolar. Cada conversa, cada reflexão compartilhada é um passo em direção a uma educação mais humana e transformadora. Lembre-se que pequenas mudanças em nossas práticas diárias podem gerar ondas de transformação que se espalham por toda a comunidade educacional. O futuro da educação está em nossas mãos e juntos podemos moldá-lo com sabedoria, empatia e colaboração. Até o nosso próximo encontro, pessoal.